Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Ana Nery. Bom, gente, vamos começar falando hoje sobre os climas na América, tá? Então, a gente tem uma grande diversidade climática na América e eu peço a vocês que abram os livros na página 110, tá? Então, pessoal, o clima, como eu coloquei aí na imagem, o clima influencia nas formas de relevo, no regime dos rios e na vegetação. Os principais elementos do clima são temperatura, precipitação, que na geografia a gente chama de precipitação, mas vocês conhecem como chuva, e a pressão atmosférica, tá? Como a gente está falando propriamente de continente americano, pela grande extensão territorial no sentido norte e sul, o continente americano ele apresenta uma grande variedade climática que vai desde condições de frio, né, como a gente tem na zona polar norte, até as temperaturas, né, e os climas mais quentes, certo? Como, por exemplo, é o clima semiárido aqui do Nordeste brasileiro. Então, ó, lá na América Anglo-Saxônica, a gente vai ter aí os climas mais frios no extremo norte, e aqui na América Latina nós vamos ter climas mais tropicais, por estarmos também mais próximos à linha do Equador, certo? Não necessariamente toda a América Latina, mas boa parte dela, certo? Então, ó, a gente vai começar a ver aí sobre esses elementos e nós vamos ver algumas coisas que influenciam, né, os fatores determinantes do clima. Entre esses fatores, nós temos aí a latitude, né, o relevo, as massas de ar, as massas de água. Então, eles podem nos dar aí diferentes climas, como o clima equatorial, o tropical, o subtropical, o desértico, o semiárido, o mediterrâneo. Então, a gente vai ver diversos tipos de clima que a gente tem aqui no nosso continente. Como o nosso continente é muito grande, como eu já falei, tem uma grande extensão norte e sul, então a gente tem uma diversidade muito grande de climas, tá? Então, ó, a gente vai ver um pouquinho sobre esses fatores realmente determinantes do clima e como eles se comportam no sentido mais extenso da palavra, de realmente determinar o clima de cada local, de cada região, tá certo? Então, pessoal, coloquei aí, ó, duas imagens, tá? Uma é sobre altitude e a outra é sobre a questão de continentalidade e maritimidade. Como o texto está dizendo aí, ó, altitude. Embora o planeta Terra possa ser dividido em zonas térmicas, há outros fatores que influenciam a variação da temperatura. Então, ó, por exemplo, quando a gente estuda lá no sexto ano sobre relevo e a gente vê que a gente mede o relevo através da altitude, que no caso é a altura, na verdade, do relevo, levando em consideração como referência o nível médio do mar, como a gente consegue ver na imagem, o mar, no caso, o oceano, ele tem um ponto de referência aí que, no caso, é 0 metros, tá? E a gente vai medindo a altitude do relevo de acordo com o nível do mar, ok? Então, dependendo da altitude mesmo do relevo, a gente vai ter climas mais frios ou climas mais quentes, certo? Por exemplo, em áreas de depressão, nós vamos ter climas mais quentes, né? Vamos ter temperaturas mais elevadas. Em altitudes maiores, né? Como, por exemplo, no alto das montanhas, nós vamos ter um clima mais frio, como o clima frio de montanha. E nós também vamos ter, no caso, temperaturas amenas, como, por exemplo, a gente também tem a questão do ar rarefeito. Quanto maior, né, a altitude do local, menor também a questão da pressão atmosférica. Então, a altitude ela influencia bastante nessa questão climática. Então, aqui na América, a gente tem algumas cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira das Montanhas Rochosas, a Cordilheira da Sierra Madre. Então, essas cordilheiras, ou seja, esse conjunto de montanhas, a gente, claro, né, que vai ter um clima completamente diferente de áreas mais baixas. Então, são climas mais frios, que é o clima que a gente chama de frio de montanha, tá certo? E o outro fator que a gente tem aí, ó, determinante do clima, nessa mesma imagem, é a continentalidade e a maritimidade.
Assim como ele fala aqui no texto, ó, as terras e as águas são aquecidas de maneira desigual. As terras se aquecem e liberam o calor proveniente do sol rapidamente. As águas demoram mais para se aquecer, porém perdem mais lentamente o calor recebido. Por isso, as regiões mais próximas do oceano apresentam menor amplitude térmica, enquanto as regiões mais distantes apresentam maior amplitude térmica, pois as terras se aquecem e se resfriam mais rapidamente. Esse, gente, é o caso clássico que a gente tem sobre deserto. Deserto, a gente tem uma amplitude térmica muito grande. O que é uma amplitude térmica? É uma diferença aí entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Por exemplo, no deserto, a gente, durante o dia, tem altas temperaturas, ou seja, é muito quente. Mas durante a noite, a gente tem baixíssimas temperaturas, ou seja, é muito frio. Então, tem um contraste muito grande de ser muito quente durante o dia, muito quente, muito frio durante a noite, tá certo? Então, quanto mais distante do oceano, maior a amplitude térmica, ou seja, maior a questão aí da diferença de temperatura, principalmente entre o dia e a noite, tá certo? Então, a continentalidade e a maritimidade é outro fator que vai influenciar o clima. Se você mora em locais mais próximos dos oceanos, claro que você vai ter uma temperatura mais amena, tá certo? Então, ó, esse aí é outro fator determinante do clima, ok? Pessoal, ó, outro fator muito importante é a questão da latitude. Quando a gente estuda latitude lá no sexto ano, a gente aprende que a latitude é qualquer medida, né, de qualquer ponto que você esteja na Terra em direção à linha do Equador. Então, seja a latitude norte ou seja a latitude sul, a gente vai ter uma temperatura, né, mais amena, nas áreas mais distantes da linha do Equador e uma temperatura mais alta nos países ou nos locais mais próximos aí à linha do Equador, tá? Quanto mais próximo à linha do Equador, maior vai ser a temperatura. Então, ó, nessa primeira imagem aí pequenininha, nós temos aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês conseguirem ver, nós temos aqui a questão da irradiação solar. Então, ó, essa área aqui do centro realmente, né, onde a gente tem a linha do Equador, a gente recebe uma maior irradiação solar durante todo o ano. Os polos, eles demoram um pouco mais para receber irradiação solar, recebem em menor quantidade. Então, essa irradiação solar, né, que está quase o tempo todo, somente ali na linha do Equador, somente ali na área central, na área tropical do planeta, ela vai fazer com que a gente tenha a linha do Equador como um local muito mais quente, né? Muito mais aquecido, com climas muito mais quentes, ok? Aí, ó, para a gente entender direitinho como a latitude funciona, a gente tem aqui as zonas térmicas da Terra. Essa imagem de baixo nos mostra aqui a questão das zonas térmicas. Nós aprendemos lá no sexto ano que nós temos 3 zonas térmicas na Terra, tá? Essa parte aqui central, onde a gente tem aqui o continente africano, tá? Essa área aqui onde tem laranja realmente, tá? Aqui onde a gente tem o continente africano, essa parte do meio, a gente chama de zona tropical, que é justamente a zona que recebe mais irradiação solar. Essa parte amarela aqui de cima e a de baixo a gente chama de zona temperada, porque ela nem vai ser muito quente, nem vai ser muito fria. Aí a gente chama essa parte onde está a Europa e a Ásia, a gente chama de zona temperada norte. E a parte de baixo aqui nós chamamos de zona temperada sul. Vocês vão observar aqui, ó, na imagem sobre a América, que a zona temperada norte, ela vai pegar aí, ó, Canadá, Estados Unidos e uma parte do México, certo? E a zona temperada sul, ó, vai pegar aí Argentina, o Chile, uma parte aí do Brasil. Então, essa parte zona temperada sul e a zona temperada norte, elas não vão ser nem muito quentes, nem também vão ser muito frias. Então, essas zonas térmicas, elas também influenciam aí na questão climática, ok? Aí, ó, outra coisa que nós temos, zonas polares. No caso, a América só pega a zona polar norte, que é essa parte aqui de cima, tá? Essa parte roxinha, que no caso vai ser aí o Polo Norte, né?
ponto mais extremo ao norte aqui da América vai ser aí o norte do Canadá e também o Alasca, tá certo? Então, ó, a zona polar, no caso, vão ser aí áreas geladas da Terra. Então, as zonas térmicas, no caso, a latitude, né, ela vai influenciar muito no clima, certo? Outro fator que influencia bastante, gente, é a questão da cobertura vegetal. Se a gente tem cobertura vegetal, se a gente tem aí, no caso, os rios, e próximo ao leito dos rios a gente tem a mata, que a gente chama de mata ciliar, então isso aí vai influenciar bastante no clima, porque a gente vai ter uma maior evaporação, uma maior transpiração também da vegetação, e automaticamente nós vamos ter a precipitação, formando aí a questão do ciclo da água, né? Então, a precipitação, a chuva, ela também vai afetar aí na questão climática. Então, se eu retiro a cobertura vegetal, se eu retiro a vegetação, eu não vou ter essa transpiração das plantas, eu não vou ter essa transpiração aí da vegetação para voltar em forma de precipitação. Certo? Por isso que nas áreas desérticas, né, a gente não tem aí precipitação ou pouquíssima precipitação e a gente não tem aí, no caso, essa questão aí da evaporação, porque a gente não tem água, tá certo? Então, por isso que no deserto a gente tem, no caso, essa questão aí muito, digamos que, muito ampla. A questão de ser muito quente e de ser muito frio durante a noite. Então, ó, dependendo da cobertura vegetal, a temperatura será maior ou menor e terá assim maior ou menor umidade. Uma região de floresta, por exemplo, lançará mais umidade na atmosfera e menos irradiação de calor do que uma superfície desértica. Então, ó, esse textinho aí para vocês, né, sobre a cobertura vegetal, que vai ajudar vocês a entenderem por que é tão importante a cobertura vegetal para a questão climática. Aí a gente tem aí, gente, as correntes marítimas. Olha, as correntes marítimas, no caso aí a questão dos oceanos, né, com essas massas de ar, e os oceanos e mares, eles mantêm a umidade e eles contribuem para que a variação da temperatura nas áreas mais próximas seja menor, certo? Então, por isso que eu falei para vocês, nas áreas mais próximas dos oceanos, a gente tem uma amplitude térmica menor. Por isso que as áreas litorâneas têm climas mais amenos e têm climas mais úmidos. E as áreas mais distantes dos oceanos tem, no caso, aí uns climas mais secos, mais quentes, como a questão do sertão. Sertão nordestino tem um clima quente e seco porque ele é distante do oceano. Então, ele não recebe essas correntes marítimas, tá? Então, ó, ele vai ter uma amplitude térmica maior, certo? Aí, aqui, ó, as massas de ar, gente. As massas de ar, como vocês conseguem observar aí no mapa, né? A gente tem aí a massa equatorial atlântica. Deixa eu abrir aqui a legenda para vocês conseguirem ver. Ó, temos aqui a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical continental e a massa polar atlântica, tá? E aí, ó, a gente tem a imagem do Brasil, certo? Claro que a gente tá falando no continente americano, o Brasil faz parte do continente americano. Então, ó, nós temos aí várias massas de ar, né, vindo do oceano em direção ao continente. E, ao mesmo tempo, a gente tem massas continentais também, que estão apenas aí se movimentando dentro do próprio continente, tá certo? Como é o caso aí, ó, dessa massa equatorial continental, que é essa rosa, e essa massa aí tropical continental, que é essa laranja, tá certo? Então, as massas de ar, gente, elas adquirem características de onde elas se originam. Se originou no oceano, vai ter uma massa de ar úmida, né? Originou dentro do continente, ela vai ter uma característica de ser uma massa de ar seca, certo? Então, as que se formam lá nas zonas polares, como no Alasca, no extremo norte aí do Canadá, elas são frias, né? E elas provocam aí uma queda de temperatura. Já as que são originadas nas regiões mais quentes, nas regiões mais próximas à linha do Equador, elas vão ter aí um aumento de temperatura. Então, as massas de elas podem ser úmidas
né? Que são originárias aí dos oceanos, e elas podem ser secas quando elas são originárias aí do continente, certo? Aí aqui, gente, nós temos um mapa, né? Mostrando aí os climas da América anglo-saxônica. Então, vocês vão ver aí, ó, o Alasca, né? O Canadá, os Estados Unidos. No caso, o Alasca, gente, pertence aos Estados Unidos, né? Como vocês sabem. E o México. Aí, ó, o México, no caso, como ele não faz parte da América anglo-saxônica, não está grafando aí nesse mapa o clima do México, certo? Então, nós temos aí, ó, na área do extremo sul aí dos Estados Unidos, nós temos nessa parte laranja o clima tropical, né? Que é um clima quente e seco. Nós temos o clima semiárido, nessa parte aí amarela, tá certo? Que é onde justamente a gente tem aí áreas desérticas, né? Áreas aí, no caso, com a maior, com uma temperatura mais amena, tá? Com climas mais quentes. Aí a gente vai ter aí nessa área verdinha aqui, do lado oeste, do lado do Oceano Pacífico, a área verde escura, a gente tem aí um clima mediterrâneo, tá? Que vai ser aí influenciado pelas águas do Pacífico. Nessa área maior, nesse verde mais claro, nós temos um clima temperado, que é justamente por causa da zona temperada, da zona térmica temperada, tá bom? Então, são áreas aí desérticas nessa área amarela. Nessa parte de cima, parte verde, vão ser áreas aí de floresta realmente temperada, ou então áreas onde a gente consegue de fato ver as estações bem definidas. Aí vocês estão vendo aí, gente, essas áreas marrons, tá? Essa parte marrom aí, cortando essa área verde, que no caso são as áreas onde a gente tem as cordilheiras, certo? Então, essas áreas aí são as áreas que a gente chama de frio de altitude. O frio de altitude, gente, ele no caso vai ser aí, vai ter médias térmicas baixas, tá? E ele vai ter chuvas escassas. São aí, no caso, nessas montanhas, né? No conjunto de montanhas aí, onde a gente tem o frio de altitude, tá certo? Então, essas áreas marrons são as áreas onde tem as montanhas, tá? No caso, no oeste dos Estados Unidos, né? E numa parte aí do Canadá, ok? Aí depois nós vamos ter essa área azul aí, cortando todo o Canadá e boa parte do Alasca, que no caso é o clima frio. O clima frio, gente, ele geralmente tem uma temperatura aí anual de 10 graus negativos, né? Ele geralmente passa quase o ano todo com menos 10 graus. Às vezes chegam a um pouco mais, né? Uma temperatura positiva aí, digamos que 12, 14 graus, que para eles é realmente o verão, tá? 12 graus é verão realmente aí nessas áreas. Então, eles têm invernos mais longos, né? E uma temperatura bem mais fria, tá certo? Então, por isso que a gente chama de clima frio, né? Necessariamente. Aí, ó, lá em cima onde a gente tem o Alasca, boa parte aí do norte do Canadá, é onde a gente tem o clima polar. Gente, o clima polar, a gente também vai ter temperatura negativa, né? Geralmente abaixo de 10 graus e podem chegar até 30 graus negativos. Então, aí são temperaturas aí muito frias do extremo norte do Canadá e do Alasca, certo? Então, ó, agora a gente vai ver aqui os climas da América Latina, que pega aí o México, toda a América Central e toda a América do Sul. Gente, ó, o primeiro clima que a gente tem aí na legenda é o clima equatorial, que é esse clima verde, que pega aí a parte norte do Brasil, pega boa parte aí da América Central. Esse clima equatorial, ele vai ser muito quente e muito úmido durante todo o ano. Então, ele vai pegar aí o norte da América do Sul e vai estar aí bem próximo, né? A questão aí da linha do Equador. Ou vocês estão vendo que a linha do Equador, ela corta, né? Toda essa área aí onde a gente tem clima tropical. Então, é muito quente, mas é muito úmido. Vocês vão ver aí que essa é justamente no Brasil, em outros países aí da América do Sul, é justamente a área onde a gente tem a floresta amazônica, tá?
Então, devido à evapotranspiração da vegetação da floresta amazônica, a gente vai ter uma umidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, vai ser um clima quente, porque vai ser aí na área onde a linha do Equador ela está cortando, certo? Aí, o segundo clima aí é esse clima cor de laranja, né? Que pega aí boa parte do Brasil, Brasil central, né? Pega alguns países aí da América do Sul e também pega uns países da América central, tá? E pega também boa parte do México. Então, o clima tropical, ele vai ter uma temperatura muito elevada durante todo o ano. Essas temperaturas, elas vão dar mais de 20 graus. Então, aqui, por exemplo, na Paraíba, geralmente a gente tem temperaturas com mais de 20 graus o ano todo, né? Então, ó, elas vão ter chuvas no verão, que é as chuvas de verão que a gente realmente conhece assim popularmente, né? E elas vão ter aí uma estiagem no inverno, tá? Então, aí, no caso, ao invés de a gente ter realmente chuvas durante o inverno, as chuvas elas são poucas, tá? Nessa época aí. Que aí, no caso, é realmente o que caracteriza a seca, né? Aqui, principalmente na região central aqui do Brasil, certo? Aí, ó, o clima tropical, ao contrário do equatorial, ele é um clima quente também, como o equatorial, mas ele é um clima seco, que o equatorial ele é úmido, o tropical ele é seco, tá? Aí o clima subtropical, vocês vão ver essa área aí um pouquinho mais marronzinha. Aí no sudeste, né, sudeste e sul do Brasil, pega aí a Argentina também e pega aí no caso essa área subtropical, pega o sul do Brasil e essa planície aí que a gente chama de planície platina, tá? Aí, ó, ele vai ter um verão mais ameno, né? E vai ter aí um inverno mais frio, porque já pega na zona térmica temperada sul, certo? Então, geralmente aí vai ter uma temperatura média de mais ou menos 18 graus, né? Durante todo o ano, tá? Podendo ser temperaturas mais baixas e também temperaturas um pouquinho mais altas, tá? Mas aí tem uma temperatura bem menor do que na área tropical. Aí, ó, a gente tem aí o clima temperado lá embaixo, gente, lá no extremo sul, onde a gente tem aqui o Chile, tá certo? Então, aqui, ó, nessa área de clima temperado, nós vamos ter, no caso, uma área aí, digamos que mais fria, né? Porque a gente já tá aí no extremo sul, já tá na área temperada realmente. E essa área aí do clima temperado, ela vai apresentar aí estações bem definidas, certo? Então, essa área do clima temperado, ela vai ser mais ou menos assemelhada aí à área subtropical, certo? Aí, ó, temos o clima mediterrâneo, que tá logo acima do clima temperado, tá? O clima mediterrâneo aí devido à influência do Oceano Pacífico. Temos essas áreas amarelas, tanto lá no México, aqui no Nordeste do Brasil e na área ali, na área aí do sul também da América do Sul. Temos essas áreas amarelas que são as áreas de semiárido. O clima semiárido, gente, ele vai ser muito quente, tá? Ele vai ter temperaturas aí quase o ano todo acima de 25 graus e ele vai ter pouquíssimas chuvas. Isso é o exemplo clássico aqui no caso do sertão nordestino, né? Então, essa área aí amarela pega realmente todo o sertão do Nordeste que tem pouquíssimas chuvas, tá? Aí pega também o centro-oeste aí da Argentina e pega ali também o México e uma partezinha da América Central, certo? Aí, desértico quente, ó, essa área laranja aí na parte oeste, próxima ao Oceano Pacífico, e também lá em cima no norte do México. Então, clima, ó, desértico, a gente tem o desértico quente, que é essa área laranja, e o desértico frio, que é essa área rosa, tá? Então, ó, o deserto, como eu já falei para vocês, a gente tem temperaturas muito quentes durante o dia e muito frias durante a noite. Tem chuvas também escassas, como acontece aí no deserto do Atacama, que fica no norte do Chile, e também na costa litorânea da Patagônia, na Argentina, que é essa área rosa, que é um desértico frio, tá? Que no caso é a área gelada, o deserto da Patagônia. E a área laranja é um desértico
quente, que são áreas aí de deserto de areia, tá? Então, a gente tem o deserto aí da Patagônia e tem o deserto aí do Atacama, tá certo? Aí tem aí o frio de altitude, que é a área aí que corta a Cordilheira dos Andes, tá? Na Cordilheira dos Andes, gente, nós vamos ter também baixas temperaturas devido à altitude, né? E tem pouquíssimas chuvas, certo? Então, ó, nós temos aí o deserto do Atacama, tá? Essa é uma vila que fica lá no deserto do Atacama, no Chile. Nós temos aqui o Alasca, lá nos Estados Unidos, vocês estão vendo aí, ó, áreas realmente cobertas por gelo, né? E a gente tem aqui o deserto do Arizona, que fica nos Estados Unidos, tá? Esse deserto do Arizona, que fica lá nos Estados Unidos, também, ó, gente, um deserto aí que apresenta uma baixa pluviosidade, assim como o deserto do Atacama, tá? Aí aqui, ó, começando a leitura do livro de vocês, nós temos aí as condições do clima na América, na página 110. Aí aqui diz assim: a diversidade dos tipos climáticos do continente americano corresponde à combinação de uma série de fatores que condicionam a temperatura, a distribuição das precipitações, a pressão atmosférica e a umidade dos ventos. Como a gente viu, são fatores que influenciam aí no clima, tá? Aí aqui diz assim, ó, a temperatura média do continente diminui de forma progressiva desde o Equador, onde os raios solares incidem diretamente 2 vezes ao ano. Que no caso aí, gente, ó, os raios solares eles pegam aí essa área da linha do Equador, certo? Até os polos. Só que nos polos, claro, que a incidência vai ser menor. Aí, devido à latitude, a América apresenta 3 grandes zonas climáticas. Então, as 3 zonas térmicas que a gente tem na Terra, a gente tem aqui no continente americano, porque o continente americano ele tem uma grande extensão norte e sul. Então, no continente americano, nós temos a zona polar, né? A zona polar norte, no caso. Temos a zona temperada norte e sul e temos a zona tropical, tá? Que no caso aqui, ó, zona quente, como ele colocou aqui no livro. A zona quente, formada pela zona intertropical, a zona temperada, nas latitudes médias dos 2 hemisférios, e a zona fria, que a gente também chama de zona polar, que é uma faixa que se estende desde os 60 graus de latitude norte e sul até os polos. Além disso, outros fatores colaboram para dar lugar a climas quentes, temperados e frios em diferentes latitudes. Então, ó, as zonas térmicas, como a gente viu no início do vídeo, elas influenciam bastante nessa questão climática. Aí aqui, ó, nesse segundo parágrafo aí, nesse segundo ponto, ele tá falando aí da questão da maritimidade. Aquilo que a gente já viu lá no início também do vídeo. Maritimidade e continentalidade. Quanto mais próximo aos oceanos, né, menor aí a questão da amplitude térmica. Aí no livro de vocês diz assim, acompanhem, tá? Na página 110. Diz assim, a proximidade do mar beneficia as zonas costeiras, pois os oceanos atuam moderando a temperatura e reduzindo a amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e a mínima dos climas oceânicos. A distância do mar à continentalidade provoca oscilações mais acentuadas na temperatura média anual e, em consequência, climas de grande amplitude térmica, como o rigoroso frio continental da América do Norte. Então, ó, esses climas aí, no caso, também vão ser influenciados pela continentalidade e pela maritimidade. Aí a gente tem uma imagem, gente, mostrando aí, ó, localizada ao longo da costa oeste da América do Sul, a Cordilheira dos Andes. É o resultado do choque da placa de Nazca em direção à placa sul-americana. Então, pelo choque dessas 2 placas tectônicas, nós tivemos aí a formação dessa cordilheira, desses dobramentos modernos, que é a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na oeste da América do Sul, ok? Aí, ó, na América do Sul, a gente vai ter aí, no caso, a altitude, gente, vai ser o fator que vai influenciar. Então, a altitude é outro fator, como diz aí no livro de vocês, acompanhe. É outro fator que influi na temperatura. Quanto maior a altitude,
menor a temperatura. À medida que a altitude aumenta 180 metros, diminui 1 grau. Em consequência disso, toda a cordilheira andina apresenta um escalonamento de temperatura, sendo esta muito baixa, nas zonas que se encontram em grande altitude, independentemente da latitude. Então, independente do local onde esteja, pode estar lá próximo ao Polo Norte ou ao Polo Sul, pode estar próximo à linha do Equador, pode estar em qualquer parte do planeta. Não depende da latitude, não depende da localização, depende da altitude. Então, se eu estou em cima de uma montanha, claro que eu vou ter uma temperatura menor. Eu posso estar bem perto da linha do Equador, ou posso estar bem próximo ao Polo Norte, lá no Alasca, que se eu estiver em cima de uma montanha, a temperatura vai ser menor, tá certo? Aí aqui as correntes marinhas, As correntes marinhas quentes que se originam nas águas equatoriais, corrente do Brasil e do Golfo. Aí aqui, suavizam a temperatura da costa por onde percorrem, contribuindo para o aumento da evaporação, proporcionando umidade e chuvas nas zonas litorâneas. No entanto, as correntes frias de Labrador, de Humboldt, da Califórnia, originadas nos polos, provocam uma baixa na temperatura, causando a formação de gelo na costa e contribuindo para a formação dos desertos costeiros. O Atacama, no Chile, pois o movimento ascendente do ar frio impede que o ar úmido alcance a costa. Então, isso é aquilo que a gente viu lá no início. Correntes marítimas. Se as correntes marítimas vêm do oceano, elas vão ser correntes frias. Se elas vêm do continente, elas são correntes quentes, certo? Então, aí ele deu alguns exemplos de correntes, né? As correntes frias, que é a corrente do Labrador, a de Humboldt e a da Califórnia, e deu também exemplos de correntes quentes, como as correntes que vêm do Atacama, no Chile, deserto do Atacama, tá? Aí aqui, outro fator, o predomínio de climas áridos e semiáridos, que é o clima que a gente tem aqui no Nordeste do Brasil. Na borda ocidental do continente e de climas mais úmidos no leste, não se deve somente à influência das correntes marinhas, mas também à disposição paralela à costa dos relevos de maior altura, sentido dos meridianos, tá? Ou seja, no sentido oeste-leste, tá certo? Ou leste-oeste, tanto faz. Essa disposição impede a entrada na porção ocidental do continente dos ventos úmidos provenientes do Oceano Pacífico, ok? Então, os climas áridos, né? Na borda ocidental, eles vão impedir aí os climas úmidos, ok? Vão impedir aí as correntes marinhas. Então, aqui, por outro lado, no resto do continente, realiza-se uma importante troca de massa de ar úmido vindas do Oceano Atlântico, já que os ventos carregados de umidade não encontram obstáculos orográficos, ou seja, não tem altitude para impedir, né, essas correntes de massa de ar que vêm do Oceano Atlântico. Já do Oceano Pacífico tem um impedimento, a Cordilheira dos Andes, ok? Aí aqui, para impedir sua passagem, assim as precipitações são muito mais abundantes no leste, ou seja, chove mais no lado leste, do lado do Oceano Atlântico, porque não tem nada para impedir as correntes marítimas. Já do lado do Oceano Pacífico tem, porque impede, né, na Cordilheira aí dos Andes, tá certo? Assim, as precipitações são muito mais abundantes no leste e diminuem progressivamente para o oeste. Vejam aí no finalzinho do parágrafo, onde se encontram climas com estações secas e climas semiáridos, ok? Aí aqui, a gente vai conseguir observar os tipos de clima encontrados na América. A gente tem diversos climas encontrados na América, como a gente já viu ali no início, Clima desértico, tá? O clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o clima de montanhas. E a gente tem um mapa aí, mostrando esses climas, né, no continente americano. E também mostrando aí as correntes marítimas, tá? As correntes frias, que sempre são grafadas com a seta azul. E as correntes marítimas quentes, que sempre vão ser grafadas com a cor
vermelha, tá? Então, vocês estão vendo aí as direções, ó, das correntes. A corrente de Humboldt, a corrente da Califórnia, a corrente sul-equatorial, a corrente do Golfo do México. Então, todas essas correntes, elas são, influenciam no clima aqui do continente americano, tá, gente? Então, elas podem ser quentes ou frias, mas elas influenciam, sim, no nosso clima. Aí, aqui a gente vai ter, ó, o finalzinho aí do clima das montanhas, esse parágrafo. E aqui a gente tem um clima temperado e um clima frio. Então, ó, a gente vai estudar, gente, esses climas. Vai continuar estudando na nossa aula no nosso grupo. E também vamos fazer atividade sobre esses climas hoje, tá certo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, falem comigo na aula lá no grupo, para que a gente possa tirar qualquer dúvida, tá certo? Se não entenderam alguma coisa, podem perguntar. Então, pessoal, bons estudos e até a nossa próxima aula.